Imagine um reino onde o trono não era símbolo de justiça, mas de medo. Um lugar onde a própria terra parecia prender a respiração, temerosa do homem que a governava. Onde o silêncio pesava mais do que 1000 espadas. E onde um pai, em nome do poder absoluto, transformou os próprios filhos em ameaças vivas. Essa é a história do rei Talion IV, um nome sussurrado entre as lendas esquecidas da Europa. Diziam que seu olhar era capaz de congelar o ar. Que sua presença calava multidões. Mas, por trás da fachada de um monarca inabalável, escondia-se um terror que o consumia por dentro. Nada se comparava ao pavor que ele sentia de seus próprios herdeiros. Cada nascimento não era celebrado, era temido. Cada choro de recém-nascido soava como o prenúncio de traição. O som que deveria prometer continuidade era, para Talion, o tic-tac de um relógio marcando sua própria morte. E assim, um a um, os príncipes de Talion foram desaparecendo. Sem guerra. Sem revolta. Sem rastros. Registros secretos, escondidos entre manuscritos censurados, contam uma história que jamais chegou aos livros de história. Uma história sobre paranoia, maldição e o preço de governar sem alma. Durante os próximos minutos, você vai mergulhar no coração sombrio de um império que se desfez de dentro para fora. Vai caminhar pelos corredores de um castelo que sussurra nomes esquecidos. Entender por que, às vezes, o trono mais seguro é também o mais solitário. Talion IV chegou ao trono após uma guerra civil sangrenta que o opôs aos seus próprios parentes. Ele aprendeu a lição da forma mais brutal: o sangue mais próximo é o que mais facilmente se vira contra você. Era um guerreiro temido, um estrategista frio. Mas, com a paz, veio o medo. Ele não confiava em aliados. Nem mesmo em sua esposa. Mas os verdadeiros inimigos, segundo ele, nasceram sob seu teto. O primeiro filho nasceu em uma noite de tempestade. O rei não o segurou nos braços. Apenas olhou para o berço, e disse: "Ele é meu fim." A corte aprendeu rapidamente a espelhar a indiferença do rei. A partir daí, todo nascimento real era seguido por um silêncio estranho no castelo. Presentes eram enviados, mas ninguém celebrava. Pois todos sabiam, aquela criança não viveria muito tempo. O primeiro herdeiro morreu antes de completar 12 anos. Oficialmente, uma febre misteriosa. Extraoficialmente, um cálice trocado no jantar. Nenhuma investigação foi feita. O rei ordenou o luto, mas seus olhos permaneceram secos. O segundo filho, já adolescente, foi acusado de conspiração. A prova? Um sussurro ouvido por um guarda leal ao rei. Foi o suficiente. Ele foi levado à praça central. Executado sem julgamento, enquanto Talion observava do alto de sua sacada, impassível. E assim começou a lenda: Talion não temia exércitos inimigos. Ele temia o sangue que corria em suas próprias veias. A rainha, mãe dos príncipes, definhava cada luto. Seu sofrimento era uma afronta silenciosa ao rei. Ela deixou de falar. Deixou de comer. Seu silêncio se tornou sua única forma de rebelião. Disse que, certa noite, ela sussurrou ao espelho: "Eles ainda estão aqui. Eles me chamam." E na manhã seguinte, foi encontrada morta em seus aposentos. Ninguém soube dizer se foi suicídio.
ou silêncio forçado. O rei declarou que ela morrera de tristeza, e o assunto foi encerrado. O castelo se tornava mais escuro a cada mês. Servos evitavam os corredores à noite. Relatavam ouvir não apenas passos, mas risadas infantis que se transformavam em lamentos. Sussurros que pareciam vir das próprias paredes. E uma presença constante na ala leste, onde os quartos dos príncipes estavam trancados para sempre. Dos 5 filhos de Talion, 4 já estavam mortos. Restava apenas o mais novo, Elion. Tímido. Frágil. Com apenas 7 anos. Um menino que se escondia atrás das cortinas quando o pai passava. E mesmo assim, o rei o temia mais do que todos os outros. Pois na inocência de Elion, Talion via a mais perfeita máscara para a traição final. Na véspera de uma rara lua cheia, o príncipe Elion desapareceu. Disse que foi visto pela última vez na Biblioteca Real, um lugar que o rei raramente visitava. Folheava um livro antigo sobre maldições e fantasmas, chamado O Pacto das Sombras. Nele, havia ilustrações de rituais para convocar guardiões de outros mundos. Horas depois, seu quarto estava vazio. A janela, escancarada. O fecho, quebrado pelo lado de dentro. E penas negras, lisas e anormais, espalhadas pelo chão de pedra. A busca foi imediata, mas estranhamente silenciosa, como se todos já soubessem o resultado. Na manhã seguinte, o castelo foi tomado por corvos. Centenas. Pousados nas ameias, nas janelas, nos pátios. Eles não grasnavam. Apenas observavam, como sentinelas de um fim inevitável. Como se anunciassem que o sangue do rei havia se esgotado. Talion nunca mais falou. Nunca mais apareceu em público. Trancou-se na sala do trono. Lá, ficou por semanas. Guardas postados do lado de fora ouviam conversas. Mas apenas a voz do rei era ouvida, respondendo a perguntas que ninguém mais fazia. Até que um dia, o silêncio tomou conta. E quando arrombaram as portas, encontraram o trono vazio. A coroa caída no chão. E marcas de sangue seco nos braços da cadeira, como se alguém com as mãos feridas tivesse agarrado o trono com força antes de ser arrancado dele. Após o desaparecimento do rei, ninguém mais se sentou no trono. O poder se fragmentou. Senhores da guerra dividiram o reino. O castelo foi abandonado. O povo fugiu. E a terra de Talion desapareceu dos mapas. Hoje, alguns estudiosos acreditam que tudo foi apagado de propósito. Que uma ordem secreta, os Guardiões do Silêncio, se encarregou de silenciar para sempre a dinastia do rei assassino. Eles acreditavam que certas histórias são como sementes do mal, capazes de germinar novamente se forem lembradas. Mas a memória não pode ser totalmente contida. Existem relatos de viajantes que, ao se perderem na floresta que cresceu sobre o reino, encontram uma construção esquecida. Um salão de pedra. Com tronos vazios. E, no centro, um trono maior, coberto por penas negras e poeira. A lenda diz que quem se aproxima sente o ar gelar. E quem ousa sentar-se ali, ouve sussurros dos príncipes mortos. E sente o peso de todas as vidas ceifadas por ambição. Ninguém ousa ficar por muito tempo. Pois o que Talion deixou para trás,
Não foi apenas um trono. Foi um eco. Um lembrete de que o poder, quando moldado pelo medo, sempre termina em solidão. Talion governou por mais de 30 anos. Mas seus últimos dias foram de silêncio, paranoia e solidão, prisioneiro em seu próprio castelo, assombrado pelos fantasmas que ele mesmo criou. Hoje, seu nome não aparece nos registros oficiais, mas sussurra entre lendas orais, contadas por anciãos que ainda acreditam em maldições. Alguns dizem que, nas noites mais frias, o trono reaparece no centro de uma clareira na floresta amaldiçoada. E que, se alguém tentar tocá-lo, o sangue fresco escorre pelas pedras. E o som de uma criança chorando ecoa pela mata, antes de ser abruptamente silenciado. A história de Talion é sobre poder, mas também é sobre medo. E sobre os limites do que alguém está disposto a fazer para nunca ser esquecido. Talion sacrificou sua própria linhagem em busca de um legado eterno. Mas no fim, Talion não deixou herdeiros. Não deixou glória. Só deixou silêncio. E um trono que ninguém mais quis ocupar. Se lendas sombrias como a do rei Talion IV despertam sua curiosidade, saiba que esta é apenas uma das muitas histórias enterradas pelo tempo que trazemos de volta à luz. Para não perder nenhuma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo segredo for desvendado. E se esta história fez você refletir, compartilhe este vídeo. Ajude-nos a levar essas lendas a mais pessoas que, como nós, são fascinadas pelo lado oculto da história. Pois cada história esquecida merece ser contada. E a próxima já está esperando nas sombras.